ontem, como eu estava dizendo, né, eu vim para cá, né, depois que eu conversei com o pessoal aqui, que estava aqui na limpeza. Aí eu fui no médico fazer um exame do coração e, glória a Deus, meu coração tá bem, gente, aleluia. No coração eu não morro, em nome de Jesus. Eu fui no Dr. Marcelo, para quem não sabe, eu indico, ele tá ali no fundo, na mídia, o consultório dele é aqui no telhado da igreja. E olha, eu vou te dizer, eu passei o dia inteiro pendurado ali, porque assim, você ficar lá no teto é uma coisa, Marco, agora pendurado lá na beira, meu Deus do céu. Olha, alguém aqui compartilha desse cuidado? Porque assim, a gente não foi ungido com espírito de medo, eu sei disso, tá? Não é medo, é só cuidado, zelo, é outro nome. Quem é da fé não tem medo, amém? No máximo é zelo. Alguém compartilha desse cuidado comigo? Aleluia. Então você sabe o que eu estou dizendo. Pastor, você tem medo de altura? Eu falei, não, tem medo de cair. Da altura, não. Aí o bonito ainda fica assim para mim, né? Pastor, você sabe que o céu é bem alto, né? Eu falei, obrigado. Aleluia, né? Eu sei, o céu é alto, mas acredito que as colunas sejam bem firmes e eu não vou cair de lá, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Então, você está pronto para desfrutar de uma noite maravilhosa, agradável? A palavra do Senhor vai ser ministrada e a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4 e no verso 40, aleluia. Olha o que diz. Perdão. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Veja, só para a gente contextualizar aqui, né? Isso aqui é Jesus, quando ele perguntou isso para os discípulos, né? E o contexto aqui é o seguinte, eles estavam em um lugar, Jesus disse, né? A partir do verso 35, né? De Marcos 4. Põe aí para mim, por favor. O Levi, né? Que está ali. Pronto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, fala assim, Jesus disse. O que ele disse? Passemos para a outra margem. Então o contexto é esse. Eles estavam em uma margem e Jesus soltou, né? Falou, deixou sair pela boca dele. Nós vamos para outra margem. E aí você sabe da história, se levantou um temporal ali a ponto de os discípulos ficarem apavorados, né? E Jesus estava lá dormindo no barco. Ele não estava preocupado, ele estava lá dormindo no barco, descansando mesmo, num travesseiro, a Bíblia chega a dizer nesse texto. E aí, os discípulos acordam Jesus e falam, mestre, você não importa que a gente está perecendo, que a gente vai morrer? A gente vai morrer, né? Desesperado, né? E aí, Jesus, ele se levanta e repreende o vento. Só que ele não somente repreende o vento, depois ele ainda fala com os discípulos, né? Disse assim, então, depois de repreender o vento, ele disse assim, lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? E aí fica a pergunta, hoje eu quero mesmo estimular você, incentivar você a ouvir as mesmas coisas, como a gente falou na quinta-feira, né? Eu creio que hoje a gente vai sair daqui ativado em nome de Jesus Cristo, amém? São coisas, eu sei que a gente já ouviu, mas a gente precisa mesmo ser ativado nessas coisas. Então, quando Jesus ele pergunta assim, como é que vocês não têm fé? Onde foi que Jesus viu e identificou aqui a ausência de fé deles? Onde foi que Jesus olhou para eles e identificou a falta, a ausência de fé? Sabe, gente, quando a gente fala de fé, a gente pode ver na Bíblia que fé é a única maneira de agradar a Deus, amém? Hebreus 11:6 diz isso. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vê na Bíblia, por várias vezes, Deus, Jesus, na pessoa de Jesus, outros textos também, falando a respeito de fé. Então, a gente pode ver fé grande, fé com defeito, fé pequena, ausência de fé, fé hipócrita. São várias coisas que a gente vê sobre a fé, né? E então, Jesus identificou essa ausência de fé deles e ainda disse para eles que eles eram tímidos. Qual é o comportamento, né, de alguém que é tímido? Qual é a característica de alguém que é tímido? Alguém aqui é tímido? Levanta a mão para me saber, aleluia. Mas tem gente que, né, é tão tímido, né, que daí, lógico que vai fazer assim, é tímido, não é? Uma das características da timidez é não querer falar. Não é isso? Se a gente chamar aqui, teve gente que levantou a mão assim, teve uns que nem levantou de tão tímido que é, aleluia. E aí
Se a gente chamar essa pessoa para cá, você olha, não, pelo amor de Deus, só de pensar nisso ela já fica vermelha de vir para cá. E se vier ainda vem pensando, não, posso até ir, mas pelo amor de Deus não manda eu falar. Não é isso? Porque assim, a timidez trava a língua, não deixa a pessoa falar, se expressar. E quando Jesus aqui, ele identificou a ausência da fé por alguém que não fala. Não existe fé sem fala. Aleluia. Precisa falar. A expressão da fé é falar. Falar o quê? A palavra e não o que está vendo. Amém? A fé, ela precisa, ela é do coração, mas ela precisa ser dita, precisa ser expressada. Ela é do coração, mas ela sai pela boca. E a gente vai passar a ver aquilo que a gente está falando. Você precisa entender isso, pelo amor de Deus, hoje. Amém? Seus olhos foram feitos para ver o que a sua boca fala. Aleluia. Seus olhos foram feitos para ver o que a sua boca fala. Então Jesus, ele disse, né? Como é que vocês não têm fé? Pelo amor de Deus, gente, vocês são tímidos. Sabe, quando Jesus, ele amaldiçoou a figueira, né? Aquela passagem que a gente sabe de Marcos 11, 23. E aí Pedro disse para ele, né? Jesus, olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Está lá em Marcos 11, isso aí. Aí Jesus não disse para Pedro assim, olha Pedro, aleluia, isso é um privilégio meu, que eu sou Jesus, afinal de contas eu sou o Filho de Deus. Não, Jesus, ele disse lá em Marcos, qualquer um que disser. Sabe o que é essa palavra qualquer um? Não significa que é todo mundo? Qualquer um é qualquer um, mas não significa que é todo mundo, porque tem gente que é tímido. Sabe, tem gente que acha que é da fé, Ronaldo, porque está fazendo a mesma oração que os discípulos fizeram no barco. Eles estão assim, Senhor, aleluia, você não está vendo o que a gente está passando? Não se importa que pereçamos? Quando na verdade Jesus disse, é claro que eu me importo, se eu não me importasse eu não estava aqui, Jesus não tinha morrido. A gente costuma dizer, né? Se Jesus não quisesse resolver o nosso problema, era só ele não ter vindo. Só que Jesus, ele não disse, olha, eu vou repreender e toda vez que vocês precisarem, me chama, aleluia, que eu sempre vou estar aqui para resolver o seu B.O. Já viu, né? Frase de aqueles negócios do caminhão, diz lá, né? Para-choque de caminhão, obrigado, aleluia. Seu barco não vai afundar, Jesus está nele. Ou sei lá, né? Esse tipo assim, né? Seu barco não vai afundar porque você está nele. Jesus, ele não disse assim, olha, isso aqui é privilégio meu. Eu repreendi porque eu sou filho de Deus. Ele disse assim, não rapaz, deixa eu te dizer, vocês são tímidos. Era para vocês estar repreendendo e deixar eu descansar. Aí você pensa, meu Deus, olha, estava chovendo forte, é uma tempestade, imagina o barco sacudindo e Jesus dormindo. A tempestade que a gente não descansa no meio dela, nós não teremos autoridade sobre ela. Amém? A gente precisa ter a consciência de que eu tenho tanta autoridade que eu descanso no meio da tempestade. A tempestade que eu não estou descansando no meio dela, eu não vou ter autoridade sobre ela, porque eu vou estar desesperado com ela, igual os discípulos tiveram. E Deus não responde desespero, Deus responde fé. Ah, pastor, eu oro a noite toda. Se for uma oração baseada no desespero, Deus não responde, porque ele se agrada de fé. Não adianta ficar acordado a noite inteira. A gente costuma dizer aqui que às vezes a gente precisa de mais fé para deitar a cabeça no travesseiro e crer na palavra de que Deus está trabalhando enquanto eu durmo, do que ficar acordado e orando uma oração de desespero. Senhor, não se importa que a gente pereça. Ele está dizendo, rapaz, fale alguma coisa, exerça autoridade. Então fé não é somente sobre receber, mas é sobre viver. A Bíblia fala em 4 textos, tem no Velho e tem no Novo Testamento, que o justo, ele vive pela fé. Fé não é uma temporada, eu estou querendo adquirir coisa, então eu vou andar em fé. Não, a gente vive pela fé. O justo vive pela fé, é um estilo de vida. Amém? Está comigo? Olha, então 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar, ativar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então aqui Pedro está falando na segunda epístola a mesma coisa que ele falou na primeira, coisas que eles já sabiam. Então, quem é pai e mãe aqui sabe a importância da repetição. Você não tem problema de falar várias vezes a mesma coisa pro seu menino, não é isso? Então pronto, o que tem? Por quê? Precisa. Eu já falei uma vez para ele tirar a toalha em cima da cama. Por que não aprendeu? Lá em casa tem alguém que diz assim para mim, quer ficar livre de mim? Faça o que eu falo.
mas eu não quero ficar livre dela, por isso, né? Entendeu? Então entenda que toda vez que eu não obedeço, é em amor que eu não obedeço, entendeu? Porque eu não quero ficar livre de você, eu quero ouvir o tostão da sua voz, aleluia, né? Escapei, né? Como o leão da montanha, saída pela direita. Então, percebe que Pedro ele está dizendo assim: eu quero ativar vocês, eu quero trazer para vocês coisas que vocês já sabem, mas em nome de Jesus Cristo eu já falei uma vez e vou falar de novo, e vou falar quantas vezes forem necessárias, desde que a gente agora entenda que a gente precisa ser ativado na fé. Veja, tem outro texto que eu acho interessante também, e se Jesus identificou a ausência de fé dos discípulos por um comportamento, eu poderia fazer essa pergunta para mim mesmo: se Jesus estivesse conversando comigo, qual seria o que ele iria identificar em mim? Não precisa responder de você, pelo amor de Deus, mas pensa com carinho. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A gente sabe que o pastor José Roberto até falou hoje pela manhã o que a gente sempre fala aqui, e eu falo porque ele fala, por isso que eu falo, aleluia, que deserto não é lugar de passar necessidade, mas é lugar de aprender a ser dependente de Deus, e é lugar da porção diária. E quem não reconhecia Deus, quem não aprendeu a ser dependente de Deus, o que fazia? Guardava o maná. E o que acontecia? Ficava podre, fedendo. Então, a incredulidade fede. Todo mundo que é incrédulo, por poucas palavras que ele diz, a gente já sabe, porque está fedendo. Incredulidade é igual bafo. Ele não sabe que tem, mas quando fala a gente sabe. Aleluia, não é? E graças a Deus que alguém da fé chega e fala assim: você não quer um tic-tac da fé? Aleluia. Toma, pega 3, aleluia. E aí você vai melhorar isso daí e vai ficar andando em fé agora. Porque quando a pessoa fala em 3, 4 palavras, já é incredulidade. Quem está comigo? Então 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Então você faça o exame, é um autoexame. Não precisa ir com o Dr. Marcelo pendurado no telhado, não. Se realmente estáis na fé. Até o final do culto você faça esse autoexame se você está na fé. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Aleluia. Mas para os reprovados nessa noite existe a repescagem, existe uma nova chance de a gente pedir perdão das besteiras que a gente falou e agora melhorar, né? Porque o que está com defeito a gente não joga fora, a gente, né, só conserta. Tá comigo? A Bíblia garante isso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10, diz assim: orando noite e dia com o máximo empenho. Olha o esforço que Paulo fazia aqui, orando noite e dia com o máximo empenho. Ele não só mandava uma mãozinha no WhatsApp, quando a gente falava: vamos orar por fulano. Ele orava noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar ou consertar as deficiências, os defeitos da vossa fé. Tá aí, ó, fé com defeito. Bexiga, os outros falam que funciona, que é só falar e não vem, por quê? Tá com defeito esse negócio. É ruim ou não é ruim quando a gente compra um negócio e não funciona? Você vai reclamar para o fabricante, não é isso? Mas eu sei o que acontece. Geralmente, quando a gente compra algo novo, a gente não lê o manual. A gente quer aprender fazendo. Né? E tem quem não lê o manual, quer aprender fazendo, então eu vou num lugar que alguém fala para mim como é que funciona. Explica aí como é que é esse negócio. Então hoje aqui, em nome de Jesus, a gente vai sair daqui sabendo. Explica aí como é que é esse negócio, em nome de Jesus. Está aqui, ó. Eu falei quinta-feira passada, o Ulisses estava aí, ele voltou hoje para responder as perguntas de quem tiver, tá bom? Quem não sabe, ele foi meu professor, eu aprendi bastante com ele, em nome de Jesus. Então, se tiver alguma coisa errada, procura ele. A culpa é dele eu ter vindo por Verbo da Vida. Se tiver com raiva de mim, também procura ele. Então, no final do culto, resolve com ele, em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Quem já entendeu alguma coisa até aqui? Aleluia. Quem achou aí Marcos 5, fala: eu vou para o céu. Quem não achou, fala: eu vou também. Aleluia, isso aí. Eu não tinha achado, por isso que é bom, né? Para trás eu não fico de jeito nenhum. Marcos, no capítulo 5,
e no verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, então aqui já fica sabendo de uma coisa. A gente acabou de ler que ele estava em uma margem e ele disse, passemos para a outra margem. Então saiu pela boca dele e o resultado foi, eles chegaram, independente do que se levantou no meio. E aí aqui agora eles voltando já, eles foram para uma margem, teve a cura lá do gadareno, expulsou o demônio do corpo daquele cara, e aí eles voltaram de novo para o lugar. O contexto aqui é eles voltando. Então a gente precisa entender algo sobre fé. Como eu disse, fé não é uma temporada, é um estilo de vida. Você vai precisar de fé para ir, você vai precisar de fé para voltar, você vai precisar de fé durante, porque a gente vai ver aqui dessa passagem que durante o que foi acontecer, ele já teve que exercer fé para curar também a mulher do fluxo de sangue. Então fé, gente, você não vai fugir disso. O justo vive pela fé. Ah, eu só quero fé indo. Não, você tem que ter fé indo, tem que ter fé voltando, você tem que ter fé durante. Amém? E aí diz aqui, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Aleluia, para um pouco aqui. Principais da sinagoga. Então já fique sabendo de uma coisa, gente. A fé, ela não tem nada a ver com o cargo que você tem ou que você deseja. Porque a gente vai ver aqui que o homem que teve mais fé, que Jesus elogiou a fé dele, nem crente era. Mas esse homem, mesmo sendo um principal, né, um dos principais da sinagoga, disse, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. 24 diz que Jesus foi com ele. Pula lá para o verso 35, olha o que aconteceu. Depois a gente vai passar aqui pela mulher do fluxo de sangue. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomoda o mestre? Verso 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras. O que a gente precisa aprender sobre fé é o seguinte: para de acudir ou de socorrer tais palavras. Quais são essas? A de incredulidade, a de não vai dar certo. O problema é que a gente fica querendo socorrer essas palavras que chegam para nossa boca. Ele já tinha pedido para Jesus: Jesus, eu preciso que você vá lá impor as mãos. Fala assim comigo: impor as mãos. E a gente já vai entender por que eu pedi para você repetir isso. Ele disse isso, saiu pela boca dele. Essa era o nível de fé dele. Eu preciso, Jesus, que você vá até lá e imponha as mãos sobre ela. E Jesus disse: beleza, eu vou. Vai ser exatamente do jeito que você está falando. E nesse percurso a Bíblia diz que ainda teve a mulher do fluxo de sangue. Daqui a pouco eu chego lá. Lembrando que a mulher do fluxo de sangue, quando foi curada, contou a vida inteira dela para Jesus. Se coloca no lugar de Jairo. Senhor, ó, minha filha está doente, tem como você ir lá orar por ela, pôr as mãos? Ah, beleza, vamos lá. Aí ele foi, nessa que ele foi, a multidão, essa é a cena, gente, imagina. Aquele monte de gente, aí vai a mulher do fluxo de sangue, então acontece, toca no manto, aí vocês sabem da história, daqui a pouco eu chego ali, aí no final ele disse: a tua fé te salvou. Quando disse para ela, a Bíblia diz que ela depois ali contou a vida inteira dela para ele. Imagina Jairo ali do lado. Vai, mulher, pelo amor de Deus, já foi curada, agora vaza. A outra tá doente lá. E a mulher dele talvez no zap, né, mandando: ô Jairo, um áudio, né? O áudio. Ô Jairo, a menina tá com dor, você não vai vir? Calma, ele já tá vindo, você tá indo. Não é isso? Aí o que acontece? Quando Jesus chega naquele lugar, palavras negativas foram lançadas. Diz: ah, chega, não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, aquilo que você estava crendo já era, não tem jeito. E se a gente for pegar o contexto da época ainda, todo o sacerdote não podia tocar em coisa morta. Mas Jesus, ele disse: fica de boa aí, Jairo, que vai acontecer, fica em paz. E aí ele chama só, se eu não me engano é Pedro, Tiago e João, e fala assim: ó, esses caras podem vir comigo. Significa que nem todo mundo pode andar com você quando você está querendo andar em fé. Tem lugar que você, para entrar e para desfrutar do que Deus diz, você vai precisar não acudir algumas palavras e não andar com todo mundo.
Se a gente andar com todo mundo, esses caras vão minar a nossa fé. Meu cachorro vai fazer 7 meses, um trampo para ensinar ele a fazer xixi, cocô fora de casa, não subir no sofá e não subir na cama. 4 dias que eu fiquei em Campina Grande, ele ficou na casa do meu sobrinho, ele já agora quer subir no sofá, dormir na cama e fazer todas as coisas. Outro dia eu mandei um áudio pro Felipe, eu não sabia se eu falava com o Felipe ou se eu falava, sai Josué. 1 minuto de áudio tinha 4 sai Josué. Não é? Fica andando com todo mundo para você ver se vai dar certo. Não vai. E aí o que acontece? A menina realmente já tinha morrido. A menina realmente já tinha morrido. Só que Jesus chega naquele lugar e eu preciso entender que quando eu falo pela fé, a palavra é carregada de poder. Então a vida invade a morte e ela ressuscita. Quando eu falo a palavra, a vida invade a morte e ela ressuscita. Quando eu falo a palavra, a abundância invade a escassez e agora sobra. Quando eu falo a palavra, o dinheiro invade a conta no zero, ou negativo, no vermelho, sei lá, e agora sobra. Mas eu tenho que falar isso em fé. Eu tenho que falar essas coisas. E foi, gente, exatamente como ele disse. Veja, antes de chegar lá, como eu estava dizendo, da mulher do fluxo de sangue, olha o que aconteceu. Em Marcos 5 mesmo, verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, fé vem pelo ouvir, amém? Agora, a Bíblia também diz naquele texto que a gente falou, eu fico apontando para aquele vasinho ali porque eu lembro da figueira, né? Que os discípulos ouviram Jesus falar, figueira seca desde a raiz. Aí eu pergunto, o que as pessoas estão escutando a gente falar? Porque o que a gente fala vai gerar fé ou incredulidade na vida das pessoas. Fé, gente, é fé na palavra. Incredulidade é fé no diabo. Aleluia. Silêncio, paira, né? Mas beleza. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ou seja, nem no corpo de Jesus tocou. Eu sei que tem o contexto aqui, por ela tá lá minando sangue, estava impura, não podia tocar nas pessoas, não podia nem estar onde ela estava. Mas o verso 28 diz que foi assim que aconteceu, porque dizia. Aqui não diz que ela disse uma vez, diz que dizia. Porque ela dizia. Ai, pastor, eu já falei uma vez e não funcionou, mas não é uma vez, é dizia. A gente precisa entender algo sobre fé. Quando eu falo a palavra, eu não estou tentando convencer Deus, não, gente. Ele já sabe. Eu tenho que convencer a minha alma. Eu falo para eu crer. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Sou eu quem tem que falar a palavra para mim. Deus já sabe da palavra dele. Deus disse lá em Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então quando eu falo a palavra, Deus vela, ele está pronto para realizar aquilo que a palavra dele diz. Então a mulher, ela, perceba, Jairo teve um nível de fé. Eu preciso, Senhor, que o Senhor toque nela. Beleza. A mulher do fluxo de sangue dizia, se eu só tocar no manto. E foi exatamente. A ideia aqui não é a gente comparar a fé um do outro. Até porque se a gente for ali, a gente já vai para ver o centurião romano, a gente já vai ver que ele estava em outro nível de fé. Agora, todos receberam, independente do nível que estavam. O que eu não posso é deixar de falar, achando que eu só vou receber quando eu estiver num nível de fé muito alto e me comparando com outros. Mas se eu recebo nesse nível, eu vou receber. Eu preciso saber de uma coisa, vai ser exatamente do jeito que eu estou falando. Então, pelo amor de Deus, seja específico. Qual é o tamanho? Qual é a cor? Que jeito que você quer? Porque você vai receber o que você diz. Se eu não me engano é Provérbios 18 que diz, do fruto da boca come. Aleluia. Acho que é isso mesmo, põe aí para mim. 18, 21. Aleluia. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eita glória.
Eu não gosto de fruta podre. Todo mundo que vai no supermercado sempre dá aquela escolhida. Não é isso? E se você tiver com a esposa, deixa ela escolher. Pronto. Porque aqui ela escolhe melhor. Não adianta. Você vai pegar uma e ela vai... Não, essa não, a outra. Mas tá bom, né? Volta pra cá, Romeu, vai. É do fruto da sua boca que você vai comer. Não dá nem para você contratar alguém. Não, pastor, eu tenho uma empresa, eu sou muito ocupado. Agora eu contratei uma pessoa para declarar palavras sobre mim. Essa pessoa, ela vai ficar das 8 ao meio-dia falando palavras positivas para mim. Depois ela para almoçar, 1h30 ela volta dizendo: o Romeu é abençoado, o Romeu é altamente favorecido. Não dá. Sabia que não dá? Porque se a gente for ver até no livro O Espírito da Fé, de Mark Hanks, chega a dizer que o timbre da voz é tão pessoal como a impressão digital. Ninguém tem uma voz igual à sua. Não sei se você fica feliz ou triste por causa disso, mas é verdade. Ou seja, a sua voz, então, é o endereço no reino de Deus. Se outra pessoa declarar sobre você, não vai funcionar como você dizendo. Mesmo que o outro fique falando, e você ficar, o Silvio, aí Deus entrega para mim, porque sou eu que estou falando. Tá comigo? Não dá para a gente contratar alguém para falar. Então, a mulher do fluxo de sangue, olha o que diz aqui, ó. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, o que ela dizia? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Era o que ela dizia, então foi desse jeito que ela recebeu. 33, pula aí pra gente ganhar tempo. Então, quando ele perguntou, né, ele viu que saiu dele poder, perguntou lá, né, quem me tocou. Até os discípulos disseram: Senhor, tem um monte de gente esfregando em você, você vai perguntar quem me tocou. Aí no 33, então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. É nessa hora que Jairo estava preocupado ali, porque ela declarou toda a verdade, contou tudo. Há 12 anos sofrendo. Meu Deus, imagina contar 12 anos. Uma mulher contando uma história de 12 anos. Jesus era pastor, amém? Aleluia. Aleluia. Ouvindo, que áudio grande que ela mandou ouvir. Qual é o seu maior medo? Meu Deus, o maior medo, é um áudio de 10 minutos, aleluia. Para, pelo amor de Deus, gente, para. Minha cabeça é muito fértil, eu preciso... Ai, meu Deus. Dependendo do tamanho do áudio, eu lembro de uma música, até do Legião Urbana que tinha, né? Se tiver mais de 9 minutos, vai começar. Não tinha medo, tá o João do Santo Cristo, né? Então, eu falei, que é grande o áudio, pelo amor de Deus, gente. Mas para, vai, volta. Vamos falar de fé. Amém? Então ela contou 12 anos. 12 anos da vida dela. Agora, eu preciso entender algo, como a gente estava dizendo. Quando a Jairo disse, eu preciso que toque, mesmo morta, porque uma palavra foi lançada e a vida invadiu a morte, eu preciso entender também que quando eu falo a palavra, ela dizia, se eu apenas tocar, um toque resolveu 12 anos de problema. Quando eu falo a palavra, como a palavra é carregada de poder, um toque da palavra pode resolver 12 anos de problema. Pastor, o meu já tem 14. Não, o dela foi 12, mas o seu tem 14, vai ser, em nome de Jesus. Então pelo amor de Deus, de pensar, não, pastor, sabe o que é? É que o meu problema é que lá em casa só eu que sou crente, então ninguém crê comigo. Então a gente rasga Romanos 3:3. Põe aí para mim, por favor. Olha o que diz. E daí, se alguns não creram? Então, para com essa história de não, lá em casa é só eu que creio. E daí, se alguns não creram? Pode ninguém crer na minha casa, mas porque eu falo a palavra, o problema vai ser resolvido. 12 anos de problema resolvido com um toque. Mas esse toque foi liberado em fé. Como? Porque ela dizia, rapaz, na hora que passar aqui, pode estar a multidão, eu enfrento todo mundo, eu estou fraco, estou melando, não interessa, mas eu vou romper, vou passar no meio de todo mundo e vou tocar. Na hora que tocou no manto, Jesus disse, rapaz, saiu de mim poder. Eu preciso entender que quando eu falo a palavra, Deus está liberando o poder naquela palavra que foi dita. Está comigo? Então vamos para outro texto aqui. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje ativado. Em nome de Jesus, né? Nós somos da fé, a gente não para, a gente não desiste. Então, se não aconteceu ainda, é porque já está ficando melhor ainda. Em nome de Jesus.
Vamos lá para Mateus 8, ver esse texto do centurião. Mateus no capítulo 8, a partir do verso 5. Aleluia. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Verso 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Para aqui um pouquinho. Não foi isso que aconteceu com a filha de Jairo, a gente viu. Ela recebeu cura por uma imposição de mãos, porque Jairo pediu, foi exatamente desse jeito. Quando aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, nem precisou o toque físico, porque ela dizia: vai ser só se eu tocar no manto. E então aqui a gente precisa entender que Jesus, ele andou pela terra e ele dizia, Jesus dizia: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai dizer. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. Então eu creio de fato, de verdade, que quando o centurião disse para Jesus, eles estavam ali conversando, quando o centurião disse para Jesus: o meu rapaz está lá em casa mal. Na hora, Jesus com certeza já recebeu um download do céu, autorizado para ir, a ponto de que Jesus disse: eu vou lá para curar. Quem está comigo? Agora, eu queria saber se a gente está nesse nível de fé, a ponto de contrariar o que Jesus disse. Verso seguinte, presta atenção aí, ó, não é isso? Verso 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: não sou digno, ou seja, não precisa, Senhor. Vamos ser sério, eu sei, gente, a Bíblia diz que porque Jesus, o centurião disse para ele: Jesus, cara, deixa eu te dizer uma coisa, não precisa nem ir lá, que eu acho que eu nem mereço o senhor ir lá. Mas eu sou um homem sujeito à autoridade, eu entendo sobre a autoridade, sei que se o Senhor mandar uma palavra, ou seja, eu reconheço, Senhor, que a sua palavra e a sua presença, para mim, é a mesma coisa. Quem está comigo? Para Jairo não, para Jairo precisava da presença. Para a mulher do fluxo de sangue, precisava somente estar perto. Já para o centurião é outro nível, ele disse: para mim tanto faz, se o Senhor falar ou se o Senhor tiver, para mim é a mesma coisa. Quem está comigo? E aqui a questão, eu só estou medindo para a gente ver que existem níveis, mas todos receberam, independente do nível. Então quando eu digo aqui que você, se pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada, eu estou falando, independente do seu nível, você vai receber em nome de Jesus. Só saiba de uma coisa: você vai receber exatamente do jeito que você está falando. Está comigo? Então, Jesus, quando eu disse que o centurião contrariou Jesus, é porque na cabeça dele, eu me imagino se eu fosse eu, na cabeça dele ele já estava pensando isso mesmo: cara, se Jesus mandar uma palavra, para mim tá bom. Aí Jesus vem e fala: não, eu vou lá. Fala: não, beleza, você está falando, então vai. Quem sou eu, ué? Quem está comigo? Não, você vai, para mim, beleza, se você for, mas você está dizendo que vai, eu não sou louco de contrariar Jesus, gente. Agora ele não, ele disse: não, só manda. Fica aí resolvendo suas coisas aí, só manda que resolve para lá. Uau! Pensa, gente. Outro que eu achei interessante, a prova de que isso era de Deus, de que essa palavra é enviada, é que Jesus não repreendeu ele. Jesus, quando ouviu o centurião falar: não precise ir na minha casa, Jesus não disse para ele: olha, cara, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero, Deus quer e você não quer, agora eu não quero mais também. Pronto, não vou. Ou se aceita do jeito que eu quero, ou então não vai ser. Jesus não disse isso. Jesus disse: rapaz, vai ser exatamente do jeito que você falou. E ó, rapaziada que está comigo aí, andando comigo, é discípulo, nossa, eu morro por você, viu? Eu não nego, eu isso e aquilo, ó. Esse cara aqui é top, viu? Aprende com ele. Porque nem minha mãe, em outras palavras, ele disse isso. Quando ele disse nem Israel achei fé como essa, ele disse: nem minha mãe está desse jeito. Aleluia. O que a gente está dizendo? Agora, entenda, quer ver outra cena que eu acho interessante? Os discípulos estão aqui no barco, e aí, tá lá, tempestade de novo. Mania de andar na chuva, né? Mas beleza. Tempestade, aquele negócio lá. Aí de repente vem alguém andando sobre as águas. Os discípulos: meu Deus, e agora? É um fantasma, eu vou morrer, como é que vai ser? E aí Pedro tem a grande ideia. Alguém diz, né? Será que é Jesus? Né? Não, é fantasma. Aí Pedro tem a grande ideia e disse assim: Senhor, se é o Senhor,
manda eu ir ter contigo. Pensa comigo, gente. O barco está aqui. Jesus está aqui. Jesus está indo para o barco, correto? Quando Pedro de lá diz assim: manda eu ir aí com você, para voltar junto com você, não faz sentido nenhum. Jesus poderia ter dito para ele: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, sou eu, cara, fica aí que eu já estou chegando. Mas Pedro recebeu e fez exatamente como ele disse. Ou seja, a fé que você tem para você mesmo que não faça sentido para ninguém. Então para de, às vezes, a gente querer justificar a nossa fé para o outro, que a gente vai crer para um tipo de casa e alguém vai falar: não, é para que isso? Porque eu quero e faz sentido para mim e pronto. Eu quero fazer esse procedimento estético, para que isso? Mas você crê, é para você, então deixa. Vai ser exatamente do jeito que você está crendo. E quando Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, Jesus disse: vem. Então Pedro caminhou não sobre as águas, mas caminhou sobre o vem, sobre a palavra. Porque o livro de Hebreus diz que a palavra sustenta todas as coisas. Então se a palavra no livro de Hebreus diz que está sustentando o mundo, você acha que não ia conseguir sustentar Pedro? Quando Pedro deu o primeiro passo fora do barco, ele deu o primeiro passo e pisou em algo firme, não a água, mas o vem. Esse vem de Jesus foi o que deu sustentação para cada passo de Pedro. Tipo, eu não vou aqui porque eu não recebi um vem, porque senão eu tinha ido. Ó, se eu quisesse. Só que não, né? Aí ele afunda e fala: Senhor, estou afundando. Aí vai logo, aleluia. Se a gente estiver também afundando nas palavras que a gente disse, entenda, logo ele já está ali para te puxar, para fazer a gente voltar para esse lugar de crença, de fé, de que a gente vai receber, de que vai ser exatamente do jeito que a gente está falando. Lembra? Marcos 11:23 diz, bota aí para mim, por favor, Levi. Vamos lá. Falar de fé, não falar de Marcos 11:23 é quase um sacrilégio. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, lembra, o contexto aqui é que Jesus tinha dito para a figueira um dia anterior: seca, ninguém mais vai comer fruto de ti. E os discípulos olharam e acharam estranho, porque, nossa, Jesus falou com a figueira, agora pronto, agora pirou mesmo. E deixou, eu preciso entender que a figueira, a Bíblia chega a dizer que secou imediatamente na raiz, não nas folhas. As folhas é o resultado do que foi dito. Mas se a gente ficar querendo viver só pelo resultado, ou seja, viver por vista, a gente não está vivendo pela fé. Paulo chega a dizer em Coríntios: eu vivo pelo que creio e não pelo que vejo. Quem vive pelo que vê está com um grande problema, porque a Eva, quando decidiu viver pelo que crê, ela disse: vendo a fruta que era boa, e aí o rolo que deu. Então viver pelo que vê é arriscado. A gente vive pelo que crê. Então quando Jesus disse: rapaz, seca desde a raiz, secou imediatamente a raiz, o resultado só foi aparecer no dia seguinte. E aí Pedro disse: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E ele disse: claro, cara, essa é a fé do tipo de Deus. E ainda vou te dizer, se alguém fizer desse mesmo jeito, vai acontecer assim. Isso não é um privilégio meu, não é um privilégio da Trindade, isso é um privilégio de todo filho de Deus. E por isso ele diz aqui: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Conversava com uma pessoa ontem, estava falando com ela o seguinte: a fé, gente, ela é do coração, ela não é na mente. A mente é o raciocínio, a mente é o intelecto, a mente é a alma, é onde essa mente precisa ser renovada pela palavra todos os dias, para que ela não se torne a vilã, mas se torne aliado do Espírito e venha crer junto. Porque lembra, olha o que diz o texto: se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar onde? Aqui.
Você pode até duvidar aqui. Sabia que quando a gente fala coisas em fé, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso a dúvida não pode estar no coração. A dúvida pode estar até aqui. Quando eu falo a fé, eu posso não saber como vai ser, mas pela fé eu sei que vai ser. Quem está comigo? Por isso Gênesis 1 a gente sempre fala aqui, né? A Bíblia diz assim, que a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Qual é o resultado? A luz. Mas o que Deus disse? Não o que via. Ele disse o que ele queria ver. Porque a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Deus não disse, nossa, está sem forma e vazia. Sim, já estava. Então a gente, como eu disse no começo, os nossos olhos foram criados para a gente ver o que a gente diz. Deus não disse o que ele via. Deus disse o que ele queria ver. E porque ele disse o que ele queria ver, ele passou a ver o que ele disse. Está sem forma e vazia, eu digo haja luz. Está vazio, eu digo seja cheio. Está faltando, eu digo sobra. Está doente, eu digo saúde. Está comigo? Do mesmo jeito eu digo e a gente crê como centurião. A palavra é enviada, que sai da nossa boca, desse lugar, seja daqui ou daí, de quem falar, vai acontecer como a gente está dizendo. Porque para a gente a palavra e a presença de Jesus é a mesma coisa. Por isso a gente crê que o André, recuperação completa, a Terezinha, a Dona Dulce, todos aqueles que nós oramos nesse lugar vão desfrutar de saúde divina. Mesmo que a gente não tenha ido lá. E eu não estou dizendo que eu não fui. Quem está comigo? Mas é a palavra, lembra? Eu não duvido no coração. Eu posso duvidar aqui, mas eu falo a palavra. O livro de Mateus chega a dizer que a gente deve ter fé como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. Isso faz toda a diferença. Porque tem gente que fala, não, se você tiver fé do tamanho de um grão. Não, não é o tamanho. Pode até ser pequena, como um grão, mas é como um grão. Quando Jesus diz fé como um grão de mostarda, é porque o grão de mostarda precisa, para frutificar, ser plantado. Se a nossa fé for como um grão, ele vai ser plantado. Pode ser pequeno, mas vai se tornar grande. É isso que Jesus estava dizendo. E não mostrando o tamanho da semente, mas dizendo que, como qualquer outra semente, mesmo sendo pequena, quando plantada, vai frutificar. Quem manda na terra é a semente, gente. Se a gente pegar o livro de Marcos, a gente vai ver que a parábola da semente, né, da palavra, que fala, um caiu em boa terra, outro caiu entre os espinhos, né. Quando ele vai explicar a parábola, ele diz que a palavra é a semente. Então toda vez que eu falo, vai acontecer como eu estou falando. Quem manda na terra é a semente. Quando eu planto uma semente, cada semente, gente, ela precisa puxar da terra algo específico para ela, para que ela venha frutificar. Por exemplo, tem semente que precisa de ferro, fosfato, zinco, aquelas coisas que tem lá na tabela periódica. Tem outras sementes que precisam de outras coisas. Mas agora, como que a terra sabe o que entregar para cada semente? Porque quem governa é a semente. A terra, ela é obrigada a entregar o que a semente exige para que ela venha frutificar. A terra não tem o direito de dizer, não vou dar tomate, se plantou tomate. Quem está comigo? Isaías 55, eu acho que é o verso 10, Levi. Põe aí para mim, por favor. Pronto, é isso mesmo. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra que sai da minha boca, ela realiza. A palavra que não sai da minha boca, ela é uma semente guardada dentro do bolso. Não vai frutificar, não vai romper. Aquele poder de explosão dentro da semente não vai acontecer, porque ela não foi plantada. Assim será a palavra que sair da minha boca, não volta vazia. Se a gente disse, vai ser exatamente como a gente disse. Quem está comigo?
Números no capítulo 13. Eu já estou encerrando já. Você já está querendo declarar em fé, em nome de Jesus. Eu sei. Está aí agora, vai. Meu Deus. Assim, ó. Igual corrida de cavalo antes, já viu? Eles ficam ali tudo assim. Me solta, que agora eu vou dar na cara do Satanás. Eu vou... Ah, meu Deus do céu, segura essa. Antes de eu ler Números, deixa eu te dizer uma coisa aqui. A gente vai falar aqui da terra prometida, né? Quando eles foram enviados para ver a terra, eles ficaram animados de ver a terra. Sim, quem não ficaria? Uma terra boa. Eu me lembrei de uma história que eu contei há muito tempo atrás aqui. Vou encurtar bem aqui. Quando eu nem tinha ainda aqui a igreja, né? Moreira César, esse prédio, era um culto no lar que a gente vinha aqui na casa do seu Tião, nessa rua aqui de trás. E aí eu me lembro que eu tinha um Fiesta, né? Eu gostava mais ou menos não, mas eu gostava mesmo da caminhonete. Aí um dia eu fui embora, tava eu, a Maria e o Rick, lembra, Maria, né? Do culto do lar, e a gente passou numa loja em frente, várias lojas lá em Guará, tem a Avenida JK, que tem um monte de loja de carro, né? E aí do outro lado da avenida, quando eu tava indo para casa, a gente viu uma caminhonete à venda, preta, cabine simples, umas rodas grandes, é assim que eu gosto, gente. Daí, pensa, eu falo, eu vou ter outra dessa, eu quero uma roda tão grande que se eu tivesse vó, ela não subia, porque tem que ser desse nível de altura a caminhonete, né? E aí daí ela tava assim na porta, e a gente teve a ideia, falou assim, vamos dar a volta e vou lá dançar na porta da loja. E assim, por que a gente sabe que a gente tá em fé? Porque a gente já recebeu. Fé é para agora, mãe. Fé não é para amanhã. A fé recebe agora. Por que vocês correm? Porque a gente já recebeu. Esse é o comportamento de quem já recebeu. Não existe assim, não, eu estou crendo. Você recebe, então. Não, isso aí é comportamento de quem sabe. Ah, quem sabe. Como Rosana Lira diz, quem sabe é o nome de um demônio. Passamos na porta da loja, descemos do carro, a caminhonete lá exposta, eu comecei a dançar na porta da loja, falei, é minha, aleluia, chegou, realmente, mana, leite e mel, é top, é essa. Eu me lembro, né, que quando a gente está em fé, a gente faz umas loucuras dessa mesmo. Depois eu me lembro que eu olhei, tinha uma câmera assim, eu falei, nossa, vocês estão filmando. Aí eu fiquei com vergonha, nós entramos no carro, fomos embora, mas eu já tinha recebido. Primeiro você recebe aqui, para depois se materializar. Nada vai acontecer por lá de fora se eu não receber por dentro primeiro. Lembra, a fé é do coração. A fé vem pelo ouvir. Eu sei que disso tudo que eu estou falando aqui, fé já está sendo gerada no seu coração. A gente não leu um texto lá no começo que era para a gente examinar a gente mesmo, se a gente está em fé. Eu sei que nessa hora você já está, Senhor, me arrependo das besteiras que eu falei, mas a partir de agora, em nome de Jesus, eu vou falar fé e vou andar direito. E vou celebrar em nome de Jesus Cristo aquilo que eu estou recebendo. E nessa, como eu já tinha recebido aqui, eu falei, deixa agora manifestar. Até que um dia eu fui lá na loja, levei meu Fiesta lá e falei com o vendedor, falei, tá aqui o Fiesta, pega ele aí e eu vou levar a caminhonete. O que o cara disse? Seu carro não presta. É assim? Não foi com essas palavras, ele foi mais polido, mas ele disse isso. E aí, eu lembro que eu voltei para a igreja, lá em Guará, e aí entrei na igreja cabisbaixo, né, daquele jeito. Porque quem não está em fé, você já sabe. Se está andando assim, vixe, aquele ali não está crendo não. Não tá, anda murcho. Você tem que andar igual o pastor José Roberto fala, igual um pombo, né? Assim que ele fez. Quem está crendo, ó, você vai saber se você está crendo. E se algum incrédulo falar, você... Entendeu? Entendeu? Cala ele. Mas para, vocês ficam brincando, gente, para, tô falando sério, cara. Gente, tá no YouTube essas coisas. Para, vai. Até esqueci. Não esqueci onde é que eu tava. Eu entrei, né, vai. Eu entrei ali, daí a Sandra do pastor José Roberto me viu, né, com aquela cara murcha, né. E aí ela, do jeito dela, falou assim, que foi, meu filho, que você tá com essa cara? Aí eu... Já viu, né? Quem não tá em fé também tá sempre reclamando de alguma coisa, né? Parece a Chiquinha falando, rapaz, vamos, anda em fé. Aí eu me lembro que ela disse assim pra mim, para, você é autoridade, para com isso. Aí fé foi gerado no meu coração, eu falei, tá certo, é isso mesmo, Sandro, tá certo. Pois eu vou ligar pro rapaz. Pois liguei.
Liguei para ele e falei assim: amigo, faz favor, anota um número aí. Aí ele anotou e eu disse assim, aí ele perguntou: o que é esse número? Eu falei: rapaz, eu tive aí agora há pouco vendo uma caminhonete, esse é o meu número, só me liga. Falei para ele desse jeito: quando você tiver uma proposta melhor no meu carro. Aí ele disse assim: não, você não está entendendo, a gente não quer o seu carro, ele não presta. Aí eu disse assim: você que não está entendendo, não me liga. Falei desse jeito: enquanto você não tiver uma proposta melhor, muito obrigado. Quando você me ligar, eu vou ir fechar negócio com você da caminhonete. Uma semana depois, gente, sabe o que é? A gente pensou melhor. Aí eu, vou ver se eu quero. Aí não, sabe assim? Vou ver se eu quero. E por dentro, né? Aleluia. Fatinho, presta o nome aí. Aleluia. Ai. Na época não tava tão assim, né? Aleluia. Gente, vai, quem nunca? Aleluia. Vai, atira a primeira pedra. Quem nunca emprestou o nome de ninguém? Aleluia. Mas sempre a sogra, né? Aleluia. Aleluia. Mas glória a Deus, pagamos, deu tudo certo. Aí essa semana eu falei para uns aí, essa história não tem fim ainda, tem to be continue, né? É tipo uma série. Aí eu falei para mim mesmo: eu preciso pregar para mim mesmo de novo. Eu preciso pregar para mim mesmo de novo. Eu quero outra caminhonete. Antes de eu vir para a igreja eu tinha 2 carros, por que agora eu tenho um só? Aí tem um cara lá perto de casa que tem uma caminhonete, essa minha era 2008, tem uma lindona 2010 lá, linda, original assim, da hora a caminhonete, cara. E toda vez que eu passava eu via na porta da casa dele lá, não conheço o cara, não sei quem é, eu sei que é ali perto de casa. Pois um dia, ousadia assim, parei na porta da casa dele e toquei a campainha. Eu ia falar para ele: vim comprar seu carro. Outro dia eu tava conversando aqui com o Marco, ele viu quanto que eu tinha na minha conta, aleluia. Não fala, porque eu não vou acudir às suas palavras, né? Mas eu fui, toquei a campainha, a moça: quem é? Eu falei: eu quero falar com o dono da casa aí, porque ele tem uma caminhonete preta, não é isso? Tem, tá aí? Não tá. Eu falei: mas que hora que eu acho ele? A moça: não sei. Eu falei: oxe. Resumindo a história, ela não quis falar, a ponte falou até assim pra mim. Eu falei: como que ele chama? Ela: eu não sei. Eu falei: que não sabe, moça, você tá dentro da casa do homem. Como é que você tá dentro da casa do homem, não sabe como é que chama? Mas tá bom, eu vou entender que você não quer me falar porque você não me conhece, tá tudo bem, mas eu vou voltar lá em nome de Jesus e vou falar pra ele: moço, aleluia, tô com inveja não quero o que é seu, mas quando você for vender, lembra de José na presença de Faraó, aleluia. Sabe, a gente precisa aprender a pregar pra gente mesmo. Veja, o grupo de louvor pode vir pra cá, porque eu já falei demais pro meu tamanho, né? Mas eu preciso falar isso pra você. Em Números 13, olha o que Deus disse para Moisés. Ele disse assim, ó, verso 1: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Aleluia. Deus estava dizendo assim para Moisés: Moisés, pega os meninos aí, os tampa, os líderes, e envia eles lá, porque essa terra eu vou dar para Israel. E aí Moisés, ele tem a brilhante ideia de entrar na loja e, em vez de ver se gosta, a primeira coisa que faz é virar a etiqueta. Quem nunca, né? Viu algo na vitrine, entra, a primeira coisa que faz, antes de ver se gostou, já vai lá na etiqueta. E dependendo do preço, você fala: não quero, não é para mim. Nem experimentou. E Moisés que teve essa ideia. Veja, verso 17, de Números 13. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra. Lembra, a instrução de Deus era: envia homens à terra para ver a terra que eu vou dar. Era só para ver a terra, não tinha que ver mais nada. Mas enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra. Até aí estava bom. Que tal é? E o povo que nela habita. Pronto, agora começou. Se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, quantas vezes parcela no cartão, já acessa o aplicativo para ver se a gente tem crédito, pergunta se a gente não pode passar em quantas vezes, será que aceita cheque, como que vai ser, e agora? Em nenhum momento Deus disse isso para Moisés. Deus disse: só vai lá ver a terra que eu vou dar. A terra é top, cara, só veja a terra.
Moisés que ficou inventando de falar para o povo ver. Quem está comigo? E aí, o que acontece? No verso 27, não, verso 25, perdão. Diz aí: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Ficaram 40 dias lá, naquela terra prometida. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. A gente sabe da história. Trouxeram uva, né? Um cacho de uva tão grande que precisou de 2 machos para carregar. Figos e outra fruta ali que eu esqueci. Mas interessante é que essa palavra leite e mel fala mesmo de algo frutífero, de algo próspero, de algo abundante. E o que eles disseram é algo assim. Em outras palavras, quando eles disseram verdadeiramente mana leite e mel, verdadeiramente significa Deus não mentiu. A terra é boa. Só que o que não cabe na cabeça é o seguinte: como que Deus não mentiu com relação à terra, mas mentiu com relação a dar a terra? Porque quando eles disseram verdadeiramente, ou seja, Deus não mentiu, gente, a terra é boa, a gente ficou 40 dias lá, é top. Mas com relação agora a ser nossa, aí é outra questão, porque acho que Deus esqueceu de falar que tinha gigante. Mesmo eles estando carregando o fruto. E aí é que está. A gente às vezes carrega o fruto, mas não crê na promessa. A gente precisa aprender a crer no que a gente está carregando. E olhar para essas coisas e pensar: Deus já disse, então vai acontecer. Veja, 2 deles focaram na promessa e 10 focaram no gigante. Quem focou na promessa entrou. Quem focou no gigante não entrou. Depende do foco. Então não somente a fé do coração e não da mente, como a gente viu em Marcos, mas também está muito ligado ao que a sua atitude com o que está no seu coração. Porque pode ser que você tenha no coração, mas a sua atitude é totalmente ao contrário daquilo, que foi o que eles fizeram. A gente quer, a gente gostou, a gente provou, mas não é pra gente. Seria até legal. Nossa, pastor, sabe quando a Bíblia diz, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, eu até sonho, assim, nossa, eu fico até pensando às vezes, como seria legal, né? Se Deus quisesse para mim isso. Como seria legal se eu pudesse desfrutar dessas coisas. Deus quer, gente. Ele só está esperando a gente falar. E vai ser exatamente do jeito que a gente fala. Quando o povo começou a falar lá um monte de coisa, tipo é grande, é caro, não vai dar, a Bíblia diz assim que Caleb, no verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, não vou gritar aqui não, mas você sabe que ele gritou, né? Eia! Às vezes a gente precisa mesmo gritar com a gente mesmo e dizer, eia, acorda cidadão, acorda cidadã, vai dar certo, só começa a falar de novo, pelo amor de Deus. Você estava tão empolgado no começo, falava, agora parece que acorda e já vai ver notícia. Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acorda, render graças ao Senhor, agradecer por Ele, por esse dia maravilhoso. E dizer mesmo, eu vou ter um dia surpreendente, eu vou receber pix, eu vou achar dinheiro na rua, meu rosto vai ser mostrado, meu nome vai ser lembrado. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser. Veja, em Números 14, no verso 24, para ser bem exato, a Bíblia diz assim, que Deus estava falando a respeito do povo que não ia entrar, e ele disse algo sobre Caleb, ele disse assim, ó, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e aqui a palavra espírito está com letra minúscula mesmo, porque é o espírito humano, é o espírito dele que está falando. Que outro espírito que é esse? É o espírito da fé. 2 Coríntios 4,13 fala qual é o espírito da fé. O espírito da fé é, tendo porém o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso aqui falei. Quando a gente chegou aqui há 7 anos atrás, era eu criei, por isso falei.
Só que agora a gente já está há 7 anos nesse lugar, então eu posso crer também na parte B do versículo. Nós cremos, aleluia, e agora nós falamos. Não pode só, nós estamos aqui, eu creio e eu falo. Não, é nós agora. Eu talvez não estou ali, mas eu, naquele nível de fé, talvez, do pastor ou do ministro preferido. Mas, rapaz, quer saber uma coisa? Assim como eu também não tinha quando eu vim para cá, e eu digo que eu montei na motinha, na minha titanzinha da fé, e coloquei atrás da carreta da fé do pastor José Roberto, eu aconselho você, engata o seu vagão da fé também, e seja puxado pela fé, pela locomotiva da fé Moreira César, e vai junto. Só não sai do trilho. Deus estava dizendo assim, ó, tem um povo, beleza, tem um povo, mas tem 2 aqui no meio do povo que tem outro espírito. Essa palavra de 2 Coríntios 4,13, quando fala tendo, porém, o mesmo espírito da fé, essa palavra tendo, ela significa pegando. Eu pego isso para a minha vida. O espírito da fé não vai vir com imposição de mãos, não vai vir com oração e jejum, você pega isso. Pega o espírito da fé. Sabe, às vezes tá igual a Ezequiel. Eu não vou abrir não pra gente, que eu já estou encerrando mesmo. Eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Mas às vezes a gente tá igual a Ezequiel, sabe? Ezequiel, eu acho que ele meteu o louco com Deus, quando a Bíblia diz que ele estava em um ambiente e estava lá um vale de ossos secos, e a Bíblia diz que estava sequíssimo. E aí ele disse: Senhor, tu sabes. Às vezes a gente fica desse jeito: Senhor, seja o que Deus quiser. Aí Deus diz: rapaz, profetiza. Deus disse para Ezequiel: fala. Profetizar, gente, uma das definições de profecia é expressão vocal inspirada pelo Espírito. Então, fale inspirado pelo Espírito. Pastor, e se eu não sei ser inspirado pelo Espírito, como é que eu vou fazer? Fale a palavra. Pegue textos da palavra, porque a Bíblia diz no livro de Timóteo que diz: toda a Escritura é inspirada pelo Espírito. Então, quando eu falo a palavra, eu estou profetizando. Eu estou tendo uma expressão vocal inspirada pelo Espírito. E como Deus vela pela sua palavra para cumprir, quando eu falo a palavra, está escrito, assim como Jesus disse no deserto, está escrito. Os anjos, o céu, a terra, tudo começa a se mover para trabalhar, para favorecer, para acontecer aquilo que eu estou dizendo. Então Ezequiel disse, verso 3 e 4 de Ezequiel 37, diz: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Estava até sem coragem de falar. Não, quem sabe Deus, ou tomara, né, essas coisas assim. E aí Deus diz: disse-me ele, profetiza estes ossos secos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ela está saindo pela minha boca, mas é a palavra do Senhor. Eu preciso saber disso, que quando a palavra de Deus está sendo dita aqui, nós falando e Jesus falando é a mesma coisa, porque é a palavra de Deus. Deus disse para Ezequiel: fala com os ossos, e diz: ouve a palavra do Senhor. Então fala com a sua montanha, com as coisas, e diz: escassez, agora você vai ser sobra. Doença, agora vai ser saúde. Falta, agora vai ser abundância, em nome de Jesus Cristo. Como eu conversava com uma pessoa ontem, ela disse: eu não vejo saída. Deixa eu te dizer, você não viu saída ainda, mas a Bíblia diz em Deuteronômio 28 que se por um caminho vão contra ti, por 7 vão fugir de você. Então fala: eu vou encontrar uma saída. Há uma saída. Eu ainda não sei qual é, mas a Bíblia me garante. A Bíblia me garante 7 saídas. Para cada R$1 que eu devo, eu vou ter 7 para pagar. Ou seja, vai ter para dizimar, para ofertar, para desfrutar. Nunca vai faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então agora o que a gente vai fazer? O que tem que ser feito? O quê?
andar pela fé, receber pela fé, agir em fé. A fé tem uma expressão, a fé não é morta, a fé não é parada, a fé não é calada, a fé faz alguma coisa. Você pode pensar, pastor, por que vocês correm? A gente corre porque, que nem eu estava falando para você, antes da gente ter autoridade, como eu falei com o cara da caminhonete, fala, não me liga enquanto você tiver uma proposta melhor. Eu não recebi isso naquele dia, eu recebi no dia que eu dancei, o dia que não tinha ninguém vendo. O dia que só tinha 2 loucos, um porque não tem escolha, casou comigo, e o outro porque estava junto. Em nome de Jesus, vai dar certo. Se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Eu tenho dito nesse lugar, ninguém dessa igreja vai ficar desempregado. Ninguém dessa igreja vai ficar desamparado. E vai ser exatamente como você disse. Não, eu estou crendo, teve uma pessoa que disse para mim, eu estou crendo para um trabalho, como é que é? Home office, então vai ser assim, em nome de Jesus, aleluia, não vai nem precisar ir lá. Eu não sei se home office pode trabalhar de pijama ou não, não sei, mas assim, deixa eu te dizer uma coisa, vai ser exatamente do jeito que você está dizendo. Então diga, pelo amor de Deus, dinheiro venha. Fala agora como quem está crendo, dinheiro venha. Fala assim, eu sou altamente favorecido. Aleluia, nós somos, gente. Eu escrevo no grupo lá e ponho até aquela boquinha falando para a gente saber. Nós somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados, totalmente guardados e protegidos, incrivelmente corajosos, demasiadamente sábios. E eu aprendi mais uma ainda, completamente conservado. Você vai chegar na velhice bem, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O grupo de louvor vai cantar uma canção e eu aconselho você a falar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Rapaz, se deixar a gente fica, né? Oh, meu Deus, como é bom isso. Sabe que eles não vai ter mesmo não, nenhum doente no nosso meio. Se a enfermidade chegar, ela vai embora, porque a gente não aceita ela. Nenhum filho dessa casa vai passar necessidade, mas também nenhum filho dessa casa vai andar enfermo, vai morrer por conta da enfermidade. Pelo contrário, nós vamos correr a carreira e viver todos os anos da nossa vida, como Deus estabeleceu para que fosse, amém? Vocês podem se sentar rapidinho, quero falar sobre dízimos de oferta. Quando a gente fala sobre dízimos de oferta, muitas vezes, não aqui na nossa igreja, porque a gente é bem resolvido com relação a isso. Mas você pode acender a luz aqui para mim, por favor, para me enxergar o povo? Isso, obrigado. Nós somos muito bem resolvidos com relação a isso, mas eu sei que existem igrejas que quando se fala de dízimos e oferta, os membros da igreja, eles já se assustam, eles já ficam com o coração fechado, já às vezes eles deixam de receber do culto. Eu acredito que é muito claro que para a gente estar nesse lugar com essa igreja aberta, com essa estrutura toda montada para poder receber esse ambiente de culto, receber esse ambiente de unção coletiva, nós precisamos de recursos para poder manifestar nesse lugar, agir e atuar nesse lugar. Poderíamos fazer lá fora sim, mas é muito mais preciso, eu acredito, ter um lugar específico aonde as pessoas possam olhar e ver como uma referência para até mesmo se precisarem de algo. Então nós precisamos sim dos recursos financeiros que vai sair do bolso de cada um dessa igreja para manter a estrutura desse prédio. Mas o foco hoje, como o pastor disse, que nós estamos falando sobre uma vida de fé, não é fazer com que arranque dinheiro da vida de ninguém aqui. Nós não precisamos tirar dinheiro de ninguém. Inclusive o apóstolo Paulo, ele já disse isso. Abra comigo lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 15. Ele diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, eu posso trocar por Moreira César, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, quando o pastor partiu de Guaratinguetá, nenhuma das igrejas se associou com ele no tocante a dar e receber. E eu posso dizer com propriedade que isso é uma verdade, porque nós ficamos aqui durante tempo crendo para pagar o aluguel. Nós atrasamos o aluguel, nós chegamos a parcelar o aluguel. Inclusive o dono do prédio falou: como é que você quer parcelar o aluguel se você não consegue nem pagar o do mês?
Aí você vai pagar o do mês mais a parcela. E o pastor, ousado em fé, ele falou, pois nós vamos pagar. E hoje nós estamos abertos, a gente conseguiu pagar, a gente conseguiu superar essa etapa da nossa vida. E hoje nós estamos em uma nova estação. Mas isso tudo aconteceu porque esse casal que decidiu abrir mão do comodismo, eles resolveram agir em fé e permanecer aqui. Mesmo quando eles pediam ajuda de lá e o pastor Zé, não que não queria ajudar, mas inclusive ele ajudou algumas vezes. Mas ele dizia, rapaz, você tem que ir lá, você tem que crer, você tem que chamar. Resumindo, se vira. Falou para ele isso muitas vezes. E aconteceu. E hoje nós estamos abertos e hoje a finança da igreja está estabelecida. E porque ela está estabelecida, não precisamos mais fazer isso. Gente, nós não fazemos isso, porque como o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, vamos lá, porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, ele está dizendo, não que eu quero o dinheiro que vocês estão enviando, mas o que eu quero, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Nós pedimos, nós ensinamos sobre dízimos e oferta aqui, não para tirar dinheiro de ninguém, mas para ensinar vocês que o que vocês trazendo o dinheiro, o valor, a oferta, o dízimo aqui, isso vai fazer com que o fruto do vosso crédito seja acrescentado. O único fruto a semente, o fruto dá segundo a sua espécie. Então não tem como você plantar uma ajuda, ajudar alguém na rua, não tem como você plantar outras coisas e colher financeiramente. Não tem, porque o fruto ele dá segundo a sua espécie. Então vai ser a semente financeira que vai fazer você prosperar e colher mais vezes, mais créditos para poder se desenvolver na sua vida. Sabe, às vezes tem pessoas que ainda falam assim, eu infelizmente convivo com muito religioso, e eles falam que, não, que eu preciso ser humilde, eu preciso, dinheiro só traz maldade, o dinheiro não traz felicidade. Tem pessoas que falam que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O que é o amor ao dinheiro. E eu vou te falar, com amor no meu coração, amando todo mundo, se você não faz isso é porque você está amando mais o dinheiro do que a Deus. Porque você não tem coragem de assumir uma confiança completa nele, que ele é poderoso para te dar muito mais do que apenas os 10% que você decide reter. Como que ele vai aumentar se você não é fiel nem no pouco? E como que você vai colher de um fruto que você não semeou? Então não tem outra maneira para a gente crescer financeiramente se não fazendo isso aqui. Então, como eu disse, nós precisamos sim do valor para poder sustentar esse lugar, mas muito mais do que isso, nós queremos é que vocês sejam acrescentados. E um outro questionamento para encerrar, os diáconos podem passar já os envelopes, se você precisar, tem a maquininha lá no fundo, tem o Pix também, o QR Code está aqui no cantinho do comprovante para você enviar para a Aline. Em Hebreus, vou achar aqui onde está, eu sei que está em Hebreus, aqui achei. No capítulo 7, no verso 8, diz assim, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Porém, ali quando ninguém está vendo, ali, no oculto, no secreto, ali, aquele a quem se testifica de que vive. Continuando, ele diz assim, por assim dizer também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ele está narrando a história de Melquisedeque, do encontro dele com Abraão, que estava falando sobre dízimos, que vai muito antes da lei. Quando as pessoas falam que não dizimam mais porque não vivem sobre a lei, esse texto está falando sobre receber dízimos muito antes disso. E o que eu quero dizer com esse texto é que aqui são homens mortais que recebem, sim,
E quando as pessoas falam assim, eu não dou o dízimo porque o pastor vai andar com uma Tracker Zero, ele vai andar com uma Tracker Zero. Mas eu também posso dizer que a Tracker Zero não é resultado da finança da igreja, não. A Tracker Zero é resultado da fidelidade dele em fazer aquilo que a gente ensina aqui nesse lugar. E foi isso quem trouxe até esse lugar, e se deu certo para ele, também vai dar certo para nós. Vocês também vão andar de Tracker Zero, de caminhonete zero, do que você quiser, é só escolher. Sabe, não que a gente procure isso faz parte, isso é uma consequência da sua fidelidade com Deus. E não tem como, porque a Bíblia fala que se você fizer, vão vir, vão te acompanhar. Se você buscar o reino em primeiro lugar, as bênçãos, as coisas vão te seguir a ponto de você não conseguir resistir a elas. E quando as pessoas falam sobre a fidelidade de quem administra a igreja, eu vou dar para o pastor roubar, eu vou fazer isso, de verdade, gente, não é problema nosso, é problema de quem administra, e é essa pessoa que vai prestar conta a Deus. Mas a nossa parte a gente fez e a gente vai receber, vai ser recompensado por aquilo que a gente fez. Amém? Se coloque de pé para a gente orar. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus por essa palavra que traz libertação ao nosso coração. Eu te agradeço, Pai, por essa vida de fé que nós temos aprendido a viver nesse lugar. Eu te agradeço porque nós vamos sair daqui remoendo essa palavra que recebemos aqui. Nós vamos praticar lá fora, Pai. Nós vamos praticar no nosso dia a dia. Nós iremos viver mesmo segundo a Tua palavra. Nós iremos viver mesmo, Pai, por aquilo que falamos. E nós vamos desfrutar e receber de tudo aquilo que temos dito nesse lugar, de tudo aquilo que nós temos dito nas nossas vidas. Não vai faltar na vida de ninguém. Pelo contrário, Pai, vai sobrar para poder ser abundante e abençoar as outras pessoas. E aquelas necessitadas, elas vão ver em nós um socorro, assim como a Macedônia foi. Nós também seremos e iremos alcançar outras pessoas, outras igrejas, em nome de Jesus, Pai. Nós seremos a resposta do Senhor para essa cidade, para esse lugar. Em nome de Jesus, aonde estivermos, nós iremos ser como um farol, Pai, brilhando na vida de cada um. Em nome de Jesus, ninguém vai precisar trabalhar em um emprego aonde vai sair da igreja, aonde vai faltar culto. Pelo contrário, nós iremos ser promovidos com horários melhores para poder trabalhar e desenvolver o reino do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode trazer, queridos. Se deixar, a gente fica. Aleluia. Só não pede para mim bater palma e cantar ao mesmo tempo, porque eu não sei, mas... Aleluia. Mas vai dar certo, né? Em nome de Jesus. Eu vou aprender. Eu só vou dar alguns recadinhos para a gente encerrar, tá bom? Quero lembrar do devocional. Você que tem aí seu filho no DI, você deve ter visto, né? Que vai para sua casa esse devocional que é para ser feito durante a semana com seu filho, né? Foi feito com todo carinho. Eu acredito que toda semana leva um, né? Cadê as tias para me auxiliar aí? Isso, né? Cada semana vai um diferente. E a gente fez até esse cartaz aqui, né? A Cris tá caprichando, hein, Cris? Ó, aleluia. Troféu joinha pra você, viu? Lembrando os pais, papais e mamães, não esqueçam de fazer o devocional com seus filhos. É bênção, gente. Tenha mesmo esse momento, sabe? Se alimente da palavra em casa, não fique só com o que foi servido no culto. A gente teve a oportunidade de ver alguns vídeos no grupo do departamento infantil, de alguns pais fazendo ali esse devocional com as crianças. Foi bem bonitinho de ver, viu? Sim, e assim, pode parecer que nada está acontecendo agora, mas a gente vai ver os resultados disso a médio, a longo e a eterno prazo, em nome de Jesus. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar. Amém? Então, terça-feira tem oração às 20 horas. Domingo a gente está de volta às 9 da manhã, fortalecendo a visão lá em Guará. E o culto da família às 18 horas, tá bom? Convide pessoas. Lembrando que na segunda quinzena do mês que vem, anote isso daí, a gente vai dar a data exata ainda. A gente vai ter o nosso discipulado aqui. Pastor, quem que vai fazer o discipulado? Você que não fez o rema, você que está aqui há pouco tempo ainda, eu aconselho você a procurar, dê o seu nome mesmo para a Malu, para que você venha participar do discipulado, porque são matérias muito importantes, muito interessantes, e você precisa ouvir disso. Quando que vai ser? Vai ser uma terça-feira sim e uma terça-feira não, iniciando às 8 horas. Então nem vai pesar muito durante a semana para você. Você vai vir, faz uma semana,
descansa na outra, e depois na outra semana serão outras matérias. Mas eu encorajo você, se esforce, esteja presente, porque eu sei que vai valer a pena. Quem fez o remo aqui e está fazendo, não vale a pena? Amém? Então, o discipulado também não é diferente. Tem matérias até que vai estar lá, que tem lá. Ah, mas então eu não preciso fazer o remo? Não é isso que eu estou dizendo, não vem não. Mas venha, faça o discipulado, que você vai ver como vai ser benefício para a sua vida, entender o ambiente que você está, a igreja que você congrega, do lugar onde você faz parte, tá bom? Beijo no coração, não vai embora aí sem cumprimentar pelo menos umas 2.000 pessoas em nome de Jesus.